Vamos lá, prosseguindo aí no nosso cronograma, lembrando que mesmo que você não vá fazer o concurso de Itaguaí, você pode, né, utilizar essa playlist, estudar, se preparar para concursos de várias prefeituras, de várias bancas, porque são assuntos recorrentes que sempre vêm abordados, né, da mesma forma praticamente, que muda um pouco às vezes a estrutura das questões, mas os conceitos eles ficam muito similares. Então, vamos falar agora de desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades. Quando a gente fala em desenvolvimento da linguagem humana, a gente vai começar sempre como uma das literaturas, né, dessa banca é o RCinei. Então, você, se tiver tempo e oportunidade, você vai lá e vê no RCinei tudo o que está escrito lá sobre desenvolvimento da linguagem. O segundo ponto é, a banca não trouxe autor, não trouxe bibliografia, como que eu vou saber como eles vão abordar o desenvolvimento da linguagem? Então, vou lembrar para vocês mais uma vez que a gente está falando de uma banca progressista e que os seus autores base, né, dos fundamentos dessa banca, das coisas que essa banca acredita, são os pensadores socio-interacionistas e os interacionistas. Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento, seja ele desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento do indivíduo, eles sempre vão caminhar pelos mesmos autores, basicamente, que vai ser o Piaget e o Vygotsky, né? Base. E o documento que vocês vão se basear para entender isso daí dentro dessa banca para essa prova é o documento que veio no edital de vocês, que é o RCinei. Eu vou tecer aqui alguns breves comentários e depois a gente vai falar melhor nas questões, tá bom? Porque é nas questões que a gente entende, né, bem melhor tudo aí para poder matar lá na hora H. O que conta são as questões, nem tanto o que a gente falou. Não vou deixar a descrição não vou deixar a descrição aí para vocês, porque de texto, né? Não vou deixar texto na descrição para vocês, porque simplesmente eu acabei de falar que para vocês o texto usado será o RCinei, tá? É lá que vocês vão tentar ler, entender e tirar de lá as ideias principais sobre esse assunto que podem vir na prova de vocês. Desenvolvimento da linguagem, lá no edital está falando que é oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades. Não tem muito o que falar, tá? Primeiro, dentro do RCinei, né, acompanhando aí o pensamento dos grandes teóricos deles, a linguagem ela é um eixo básico. O que é um eixo básico? É base do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da aprendizagem, do desenvolvimento da sociedade. Então, a linguagem ela é um eixo básico, ou seja, ela é uma coisa que tem que ser encarada dentro da educação como uma prioridade, que ela não pode ser deixada de lado, negligenciada, não. A linguagem ela é um eixo básico, ela está na base da formação humana, na base da formação do indivíduo. O desenvolvimento da linguagem ele faz parte do desenvolvimento humano, de modo que se você não tem um bom desenvolvimento da sua linguagem, então você vai ter o seu desenvolvimento da sua aprendizagem, o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento cognitivo comprometidos. Então, por isso que o RCinei traz como eixo básico, né? O RCinei é aquele documento que ele dá as diretrizes lá, né? Aquela lei que vai falar para a gente sobre a educação infantil. Então, a partir de quando que se trabalha linguagem na educação infantil? A partir dos 0 meses, tá? Mas a criança ainda não fala, né? Porque a gente não pode ter aqui o engano de imaginar
que esse desenvolvimento, essa abordagem sobre a linguagem, né, o desenvolvimento da linguagem vai ser visto, vai ser olhado, vai ser trabalhado somente a partir do momento que a criança falou a primeira palavra. Não. Dentro do RCNA, tá? A partir dos 0 anos, essa criança está lá na creche, o professor que está com ela já pode desenvolver a linguagem, trabalhar a linguagem. Por quê? Porque essa criança ouve, essa criança interage, é na hora que está tomando banho, é quando está cantando uma música, é na hora que está contando uma história, né? E como que a criança se comunica? Pelo choro, pela pirraça, pelo sorriso, né? Pelos gestos de afeição ou de rejeição. Então a criança ela se comunica todo o tempo. Ela vai desenvolver as palavras, né? A linguagem do o domínio do código, né? No caso nosso, domínio da língua portuguesa, mais tarde. Mas desde sempre ela já está se comunicando. Então, quando é que você tem linguagem? Quando alguém se comunica e você entende, né? Ou quando ou quando você se faz entender. Então, se você tem um diálogo, se alguém se comunicou, te passou qualquer tipo de mensagem e ali houve uma interação entre duas partes, houve linguagem. Pode ser muitas vezes uma linguagem corporal, né? A gente fala lá no início da educação, quando a gente vai ensinar, né, a língua, a escrita e tal, a gente fala da linguagem não verbal e sempre tem a linguagem, tá? Só que a linguagem formal, aquela linguagem escrita, do B com A, e vamos escrever e ler isso, daí vai vir mais tarde, porém, em nenhum momento você tem que a linguagem na educação infantil ela não deve ser enfatizada, ela não deve ser trabalhada, porque ela não tem tanta importância, porque a criança ainda nem fala, não, muito pelo contrário. Aí o RCNA vai dizer que ela é um eixo básico, ou seja, ela tem que ser levada muito a sério. Tá? Então, vou ler aqui um trechinho para vocês, né, de um pedaço de um texto que eu encontrei. Ó. A linguagem se constitui um dos eixos básicos na educação infantil, ou seja, dada a sua importância para o desenvolvimento na formação do indivíduo, para a interação social, na orientação das ações das crianças, né, quando você fala para ela pode ou não pode, faça ou não faça, agora vamos sentar, agora vamos cantar, agora vamos comer. Na construção sempre vai vir, né, gente, essa expressão, construção de conhecimentos e no desenvolvimento das ideias. Então, a partir da educação infantil, independente que a criança ainda nem fale, ou independente que ela ainda nem domine, né, a nossa língua, mas ela já está se utilizando da linguagem para tudo isso aqui, para interagir, para receber orientações, para construir seus conhecimentos, para desenvolver as suas ideias. E por isso que a linguagem ela tem que ser muito bem trabalhada dentro da educação infantil, tá bom? A oralidade, gente. Como que aí aqui no enunciado, né, do edital de vocês vem métodos, técnicas e habilidades. Que métodos, que técnicas você pode utilizar dentro da educação infantil para desenvolver e ampliar a linguagem? Gente, contação de histórias, né, música, tudo que oportunize, todo tipo de prática, brincadeiras de roda, toda ludicidade, né, na educação infantil ela tem que estar à disposição que essa criança desenvolva a sua linguagem, que ela amplie o seu repertório de palavras, né? Que ela compreenda os usos sociais da língua, né? Tanto para se fazer entender como para entender. Então, que métodos, que práticas seriam essas? É contar histórias, é fazer uma brincadeira de roda, é oportunizar todo o tempo que essa criança esteja exposta a linguagem, de forma que ela amplie, desenvolva, né, a sua linguagem cada vez mais, tá? Para que ela possa desenvolver as suas habilidades de dominar a linguagem, de se utilizar da linguagem, tá bom? A oralidade ela é muito trabalhada,
ela é muito utilizada dentro da educação infantil pela seguinte razão, né? É a partir do ouvir que a criança ela vai interagindo, que ela vai recebendo, que ela vai aprendendo, que ela vai trocando, né? E que ela vai se manifestando. Então, a ideia da oralidade, de como essa criança desenvolve a sua oralidade, como ela desenvolve a coerência nas histórias, né, na forma como ela fala, a forma como ela se expressa, o desenvolvimento da forma como ela se expressa, né? Tudo isso é desenvolvimento da linguagem, tá? Então, aí você vai ter todo tipo de situações que dentro da educação e já dentro da educação infantil promovam a fala, a escrita e a compreensão da linguagem, tá? Dentro do pensamento, né, dessa banca, dentro do pensamento do Arsinei, dentro aí dos seus principais teóricos, a gente vai ter a língua vista como práticas sociais. Ela nunca vai ser o desenvolvimento da linguagem, ele nunca vai ser dissociado da interação social. A gente vai ter como um dos principais teóricos, que é o Vygotsky, que fala muito do desenvolvimento da linguagem, e principalmente ele dá à linguagem um patamar que contribui para o desenvolvimento da inteligência, para o desenvolvimento da própria sociedade, né? Então, não existe desenvolvimento de linguagem sem interação social. Tá? A linguagem ela vai ser cada vez mais desenvolvida a partir do meio. Se você está ali, né, no meio, trocando, interagindo com a sociedade, com o outro, então cada vez mais você vai desenvolver a sua linguagem. E quanto mais você desenvolver a sua linguagem, mais você se desenvolve como indivíduo e mais a sociedade se desenvolve também. É nesse ponto que o Vygotsky ele vai entrar para falar da linguagem. A importância dele no nosso aspecto, né, como professores, vai trazer que a gente é que vai mediar, né, o desenvolvimento da linguagem dos nossos alunos. Nós vamos ser esse outro, né, que vai sempre oportunizar cada vez mais, com ferramentas, com instrumentos, com oportunidades, o desenvolvimento da linguagem pelos nossos educandos. Por quê? Porque para esses teóricos, para os teóricos socio-interacionistas, o desenvolvimento da linguagem ele se dá a partir da interação, a partir do outro, né, da sociedade. E aí entram as práticas sociais, que esses teóricos vão trazer para a gente a importância de se trazer para dentro, né, do processo de ensino-aprendizagem, da prática pedagógica, quando, né, na intenção do desenvolvimento dessa linguagem, essa ideia de que o desenvolvimento da linguagem, que a linguagem é uma prática social. Então, ela tem que ser vista assim, como uma coisa que o ser humano vai naturalmente desenvolvendo, vai naturalmente apreendendo, absorvendo a partir da medida que ele vai utilizando. Então, se você traz para dentro da sala de aula, e a gente já vai entrar no espaço do letramento, né? Onde você traz, onde você entende que a linguagem ela é muito mais, né, do que a língua, ela é muito mais do que um código, do que decifrar um código, do que saber que B com A faz Bá, mas saber para que serve uma receita de bolo, e saber que essa receita de bolo não serve para a mesma coisa que um convite para um aniversário. Então, trazer a linguagem, né, com o uso social, as práticas sociais de linguagem, as práticas sociais da leitura e da escrita é base aí no entendimento de como você vai promover cada vez mais o desenvolvimento da linguagem dos seus alunos. Né? Se você vai tentar ensinar a língua escrita, né, a leitura e a escrita, a parte separado das práticas sociais de uso dessa língua e dessa escrita, então você vai emagrecer, você vai desidratar o processo, né? E não vai contribuir como se você entende que
sobretudo, a língua escrita, né, e a língua lida, né, o que a gente lê, o que a gente escreve, são frutos de práticas sociais. Então, sempre você vai ter lá na pontinha as práticas sociais da escrita como sendo uma base, uma ferramenta, um instrumento, um entendimento, um conceito que precisa estar em tudo dentro da educação, dentro do processo de ensino, né? Aprendizagem, desde o início, para que você consiga, então, auxiliar, mediar da melhor forma esses alunos, que eles se desenvolvam cada vez mais, né, no seu processo de compreensão da linguagem, no seu processo de desenvolvimento da linguagem, tá? E aí a gente vai ter sempre nessas provas e nessas questões esses camaradas aí, o Vygotsky, Piaget e o socio-interacionismo, tá? Porque o desenvolvimento da linguagem é um dos centros, é uma das essências, é uma coisa central, principalmente em Vygotsky, que a gente vai ver quando a gente falar de Vygotsky, a gente vai fazer questões de Vygotsky, vocês vão ver como isso aparece aí de uma forma muito forte, tá? Mas a princípio, só para sintetizar aqui, desenvolvimento da linguagem, oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades. Então, oral, escrita, audição e leitura você vai ter desde sempre dentro da educação infantil a partir dos 0 anos. Na educação infantil 0 a 3, você vai ter uma ênfase, né, muito maior, é claro, na linguagem oral e nos processos de fala, né, o desenvolvimento de situações de fala, de audição, onde você lê para os alunos, ou também você ouve, né, as crianças. Então, de 0 a 3, você vai ter muito mais ênfase na questão da oralidade, mas também não quer dizer que você não vai ter a experiência da linguagem escrita de nenhuma forma, né? Métodos, técnicas, são tudo aquilo que você vai utilizar, todas as situações que você vai criar para oportunizar que esses alunos desenvolvam cada vez mais, né, a sua linguagem. Tanto a sua linguagem oral como a sua linguagem escrita, na medida que forem avançando aí os anos. As habilidades, né, são as habilidades que os alunos vão desenvolver. Que habilidades são essas? Interação social, compreender, né, as orientações que recebem, construir seus conhecimentos, desenvolver as suas ideias, tudo isso utilizando a linguagem. Essas são as ideias, tá bom? As práticas sociais, a gente aí vai entrar em outro tema, que é o letramento. Quando você fala em linguagem, a melhor forma de você auxiliar o desenvolvimento da leitura e da escrita, né, é você trazer isso para dentro da tua prática com o conceito firmado de que a leitura e a escrita e o desenvolvimento da linguagem são frutos, né, de práticas sociais. E você não vai conseguir dissociar isso, você precisa abraçar isso e trabalhar isso dentro do processo de ensino-aprendizagem, sempre aí fundamentado no Vygotsky, no Piaget, né, e no socio-interacionismo, ou seja, a linguagem, ela é eu e o outro. Nunca a linguagem é só eu, né? É eu e o outro, e assim o indivíduo se desenvolve, e assim desenvolve a sua inteligência, e assim que se desenvolve a sociedade, tá? É o básico. Lembrando de ler o RCNE, tá bom, gente? Nessa parte aí, eixo básico. E vamos passar para fazer algumas questões, porque aí fica ainda mais claro, né? Então, não vou deixar de pedir para você dar seu like, se inscreve. Tem pessoas que falam que sou muito repetitiva, falam a mesma coisa, mas eu tenho um toque. Eu falo até que eu me convença que ficou claro. Então, é por isso que eu repito muitas vezes. Outra coisa que falaram é que as questões que eu faço, muitas vezes eu demoro muito comentando uma questão só, mas a ideia é bem essa. Eu não vou fazer questões corridas, né? Não se trata só de corrigir a questão, mas de trazer à tona o que a ideia, o pensamento que está por trás daquela questão.
para que você possa realmente ser capaz de não resolver apenas ela, mas qualquer outra. Né? Mas andei ouvindo os meus vídeos, vou tentar corrigir algumas coisas, não tenho experiência nenhuma nesse tipo de trabalho, né? Acredito que está ajudando, tenho recebido feedbacks muito positivos, eu espero continuar ajudando e vou tentando aí acertar o som, a imagem e também as minhas falas na medida que eu vou pegando aqui a prática e o jeito da coisa, tá? Mas obrigada aí para quem está acompanhando, eu sei que tem muita gente acompanhando a playlist, boa sorte, espero mesmo que te ajude, que você siga aí, principalmente os textos que eu peço para você ler, porque vai fazer toda a diferença aí na tua aprovação, tá bom? Boa noite, obrigado, vamos para questões.